Saudações, segundo ano, tudo bem? Continuando aqui nosso capítulo 7, a gente vai ter agora a segunda aula. Na última aula era para a gente ter visto até o tópico 4, só que a gente só viu até o 3, então vamos ver ele nessa aula, 4, 5 e o 6. E esse tópico fala das posições relativas de duas retas distintas. Então, o que são duas retas distintas? Ora, retas distintas são retas que não são coincidentes, certo? Se eu te dou aqui uma reta, para uma reta ser distinta a essa, ela não pode ser a mesma. Então tem que ser uma outra reta, seja ela concorrente ou seja ela paralela. Então aqui nós temos um paralelepípedo, e aí nesse paralelepípedo nós temos 12 arestas, e as arestas são essas linhas. Então aqui a gente tem a aresta AB, que é essa daqui, AB, temos a BC, essa daqui é a BC, e assim para todas. Completando aqui a face de cima, CD e AD. Então, CD e AD, uma linha perfeita. Aqui nós temos as quatro de baixo, EF, FG, GH e EF. E as quatro verticais, nós temos aqui o BF, está aqui o BF, CG, AE e DH. CG, AE e DH. Então tá aí, nós temos 12 arestas, 4 superiores, 4 inferiores e 4 perpendiculares. E nós temos também 6 faces, né? Nós temos aqui a face ABCD, eu nomeio os 4 cantos, então essa superior é a ABCD, tá aqui ela. FGHE, FGHE é a de baixo, a inferior. CDHG é a da direita. BFGC é a da frente. ADHE é a de trás. E a BFE, que é a da esquerda. Então aí nós temos 6 faces. Então aqui a gente tem o seguinte, os vértices são os cantos. Eles são representações dos pontos do espaço, ponto A, B, C, D, E, F, G e H, certo? Então aqui os vértices, eles são representações desses pontos. Eles representam aqui o A, o B, o C e assim os 8 vértices, tá aí. A, B, C, D na face de cima, F, G, H, E na face de baixo. As arestas são essas linhas, certo? As arestas ligam 2 pontos consecutivos. Então, CH é uma aresta? Não, porque não são pontos consecutivos. Após o C, ainda tem o D para chegar no H, ou então depois do C ainda tem o G até chegar no H. Então, não são pontos consecutivos. Na verdade, CH é a diagonal dessa face aqui, da face CDHG. Agora, isso daqui sim é uma aresta, ó. Ele liga 2 pontos consecutivos, então é a aresta CD. E essas arestas, elas são representações das retas que as contêm. Então, por exemplo, a aresta AB. Vou colocar ela aqui de vermelho, tá aqui a aresta AB. Eu chamo de AB porque AB é o nome da reta que contém os pontos A e B. Então, por isso que eu digo que essa aresta aqui ela é a representação da reta que contém o A e o B. E nós também temos as faces. As faces são representações dos planos que as contêm. Então, se eu tenho um plano que contém aqui, por exemplo, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, é esse plano superior aqui do paralelepípedo, eu chamo ele de ABCD porque ele contém a face que é formada por esses 4 pontos aqui. ABCD formam essa face, então eu chamo o plano de ABCD. E assim para todos. Como é que eu chamo o plano que contém essa face aqui, ó, a face CDGH? Eu vou chamar de plano CDGH. Então você consegue identificar os vértices, são os pontos, as arestas, que são representações das retas que contêm esses pontos, e das faces, que são representações dos planos que contêm essas faces delimitadas por esses pontos. E aí como é que duas retas, né, distintas, não podem ser coincidentes, como é que duas retas distintas podem ficar no espaço?
Primeiro ele traz essa ideia aqui, né, de retas coplanares. Lembra lá dos pontos coplanares da aula passada? Então, duas retas são coplanares quando eu consigo passar um plano que contém as duas. A reta que passa por GH e a reta que passa por CD. Tem como passar um plano pegando essas duas? Tem, né? É só pegar esse plano aqui da lateral. Ele vai conter a reta CD e a reta GH. Então, são retas coplanares. Agora, imagina aí, a reta CD já está aqui e a reta BF. Tem como passar um plano contendo essas duas? Ó. Veja que essa aqui é uma reta vertical, BF, e a CD é uma reta horizontal. Até aqui, beleza. Elas pode ter um plano que passa por elas, mas veja que essa reta CD ela não vai interceptar a reta BF. Então não é possível, né? Se eu passar um plano horizontal aqui contendo essa reta CD, esse plano vai interceptar essa reta aqui, não vai conter. E se eu passar um plano vertical contendo essa reta BF, ele vai apenas cruzar aqui a reta CD, mas não vai conter a reta CD. Então, nesse caso aqui, não são retas coplanares, a reta BF e a reta CD. Então, veja aqui, ó, o que é a reta AB, essa aqui, a reta BC, esta aqui, CD está aqui, DA está aqui e AC está aqui. O que essas 5 retas têm em comum? Elas têm em comum que são coplanares. Sabe quem é que contém essas 5 retas? Ó? A face superior do paralelepípedo. Então esse plano superior aqui, ele contém todas essas 5 retas. E contém mais, né? Contém também a reta BD, contém infinitas retas. A gente só está conhecendo esses pontos aqui, mas esse plano contém infinitas retas. E se eu olhar aqui também para essas 3 retas, ó, a reta AE, essa reta vertical, a reta EH, essa reta horizontal, e essa reta DH, outra reta vertical, elas são coplanares? Sim. O plano do fundo do paralelepípedo, o plano AEHD, ele passa por essas 3 retas e passa por outras, né? Passa pela AD, passa pela ED, passa pela AH e por outras infinitas retas que a gente não está conhecendo aqui. Agora, lembra aí que a reta AB, essa daqui, e a reta CD, que é essa daqui, elas são coplanares, certo? A gente viu que a face superior passa pelas duas. Só que acontece uma coisa, né? Elas não têm ponto comum. Quando duas retas que estão no mesmo plano são coplanares e não têm pontos em comum, como o plano é infinito e as retas também são infinitas, quer dizer que elas vão infinitamente para essa dimensão e para essa direção e para essa, o plano também, e nunca vão ter um ponto em comum, porque a reta não pode fazer curva, então elas vão sempre nesse sentido aqui. Ou seja, vão ser retas paralelas, certo? Então essa é uma definição de retas paralelas. São retas coplanares que não têm ponto em comum. Então aí outros pares de retas paralelas. CD e GH, está aqui CD, está aqui GH. Estão no mesmo plano, esse plano lateral, não tem pontos em comum, são paralelas. Reta AD e reta EH. AD, EH são coplanares, sim, nesse plano aqui do fundo, não se tocam, logo são paralelas. Também as retas CG e DH. CG, essa reta vertical, DH, essa outra reta aqui, e elas são coplanares, sim, esse plano da direita aqui também passa pelas duas, como não se tocam, logo são retas paralelas. Agora, veja o que acontece aqui ó, com a reta AB e AD. Então veja, ó, AB e AD, elas são retas coplanares, certo? Ó, o plano superior contém as duas. Só que elas têm sim um ponto em comum. Veja aqui que elas se cruzam ou concorrem no ponto A. Então, por elas concorrerem em um ponto aqui, eu digo que elas são concorrentes, certo? Então, as retas que têm um único ponto em comum são ditas retas concorrentes. Elas concorrem neste ponto A aqui. Galera, uma coisa interessante é que retas ou não têm ponto em comum, sendo paralelas, ou têm um único ponto em comum, sendo concorrentes,
ou tem todos os pontos em comum. Então está aqui uma reta e está aqui a outra que coincide com ela. Ou nenhum, ou um, ou todos. Você jamais vai conseguir desenhar aqui uma reta que compartilha 2 pontos com outra reta. Só se você fizesse uma mágica para sua reta fazer isso, né? Como reta não faz curva, então isso aqui é impossível. Então aqui, se não tem pontos em comum, isso a gente falando de retas coplanares, certo? Não tem paralelas. Tem um ponto em comum, concorrentes. Todos os pontos em comum são coincidentes. Mas as coincidentes a gente não está trabalhando agora, a gente está trabalhando com retas distintas. Até porque é muito sem graça trabalhar com retas concorrentes. São duas que estão no mesmo lugar, é uma coisa muito sem graça. Então eu já falei bastante sobre retas coplanares, ou seja, coplanares, estão no mesmo plano. Agora, tem como duas retas não passarem pelo mesmo plano? Claro que sim. Olha aqui a reta AB, está aqui, e a reta FG, que está aqui. Não tem como eu desenhar um plano que passe pelas duas. Você diz assim, professor, mas tem, está bem aqui, as duas retas eu passo um plano. Não, tente imaginar a situação. Ó. Isso daqui é uma reta perpendicular ao solo, e aí essa reta AB, ela passa aqui por cima, nessa direção. Ó. E essa reta FG passa aqui embaixo, nessa outra direção. Então elas não se cruzam aqui na frente. Elas poderiam se cruzar aqui, ó, mas essa passa aqui pelo B, essa passa aqui pelo F. Essa aqui continua a essa altura e essa continua a essa altura mais baixa aqui, ó. Elas não se cruzam. Então não se engane aqui, olhando para esse desenho, imaginando que bem aqui na frente, elas vão se cruzar, porque não se cruzam. Então quando duas retas não passam pelo mesmo plano, ou seja, não existe um plano que contém essas duas retas, a gente chama de retas reversas. Então, duas retas podem ser desenhadas no mesmo plano, sendo coplanares, ou se não podem ser desenhadas no mesmo plano, elas são ditas retas reversas, ou coplanares ou reversas. Então, lá no plano, você tem o seguinte, quando a gente estava trabalhando no plano, se duas retas distintas, claro, né? Se duas retas não são paralelas, então só tem uma forma de elas não serem paralelas, elas serem concorrentes. Porque quer dizer que se uma não tem a mesma inclinação da outra, para serem sempre paralelas, quer dizer que uma delas tem uma inclinação menor ou maior, né? E em algum ponto elas se cruzam. Só que essa garantia não é dada aqui no espaço. Porque veja, a reta AB e a reta FG não são paralelas, obviamente, né? Não tem um plano que passa pelas duas sem elas terem ponto em comum. E nem são concorrentes. Então, se duas retas não são paralelas no espaço, eu não posso afirmar que elas sejam concorrentes. Está aqui o caso de retas reversas que nem são paralelas e nem são concorrentes. Então, resumindo a situação, se eu te dou duas retas distintas, certo? Retas diferentes, não são coincidentes no espaço, ou elas são coplanares, certo? Eu consigo passar um plano pelas duas, sendo paralelas, ou concorrentes, consigo passar um plano, logo elas são coplanares, sendo paralelas ou concorrentes. E se eu não consigo passar um plano, que nem naquele caso lá, eu digo que elas são retas reversas. Então jamais vão existir retas reversas paralelas. Se são paralelas, estão no mesmo plano, e aí quebra a definição de reversas. E também jamais existirá retas reversas concorrentes, porque para serem concorrentes elas têm que se cruzar, e se elas se cruzam, estão no mesmo plano. Então quebra também a definição de retas reversas. Então essa era a ideia que faltava lá no vídeo passado. Vamos agora para os próximos. E aqui no tópico 5 ele fala da determinação de um plano. Como é que eu posso determinar um plano? Então lá na primeira aula a gente viu que 3 pontos são coplanares quando eles não são colineares. O que é que significa? Se eu consigo colocar 3 pontos de tal forma que uma reta passe por eles, logo eles são colineares. Tem uma linha, né, uma reta que passa por eles. Ok. Sendo colineares, eles não são coplanares. Por quê? Porque se eu te der uma reta, não fica definido o plano que passa por ela. Então imagina, eu te dou uma reta, aí eu digo assim, passe um plano por essa reta.
Então você pode traçar esse plano aqui, ó, plano horizontal, contém a reta, beleza? Ou você também poderia me fazer esse plano vertical aqui, que também passa pela reta. Ou você poderia me dar esse outro plano aqui, que é inclinado, que também passa pela reta. Então, tem infinitos planos que passam por uma reta aqui. Aí como foi que a gente viu? A gente viu que se três pontos são não colineares, ou seja, não estão alinhados, então aí sim eu consigo passar um plano por eles. Então eu ligo aqui os três, pego aqui a região central do plano, e aí lembra que eu falei que o plano que contém essa região, você imagina aí, ó, é o plano da tela do seu celular ou do seu computador que você está assistindo esse vídeo. Te dei três pontos não colineares e você conseguiu passar um plano por esses três pontos. Então está aqui a definiçãozinha. Quando a gente tem três pontos não colineares, três pontos não alinhados, existe um único plano que passa pelos três. Se você desenhar outro plano que passa por esses três pontos aqui, esse plano vermelho, na verdade esse plano vermelho é o mesmo plano azul. Só tem um, certo? Você pode desenhar infinitos, mas são o mesmo. Então só tem um único. Aqui na matemática isso não é redundância, certo? Um único. Existe um médico, só que tem outros médicos. Agora, um único não. Existe um e apenas um. Então, o que passa por esses três pontos aqui é apenas um único plano. Então, traduzindo o que eu disse, três pontos não colineares determinam um plano. Esse é o primeiro caso que a gente vai ver aqui. São 4 casos. Então, tá aqui, ó, eu te dei o ponto A, ponto B, ponto C, pois tenha certeza que eles determinam um plano, né? Eu represento assim, vou chamar esse plano de alfa, e eu digo ó, que esse plano é determinado pelos pontos A, B e C. E aqui as outras 3 maneiras de definir um plano. Se eu tenho duas retas paralelas, distintas, claro, né? Se eu tenho duas retas paralelas e coincidentes, está aqui uma reta e a outra coincide com ela, é o caso que eu desenhei ali em cima. Eu posso desenhar infinitos planos que passam por essa reta aqui. Mas se são paralelas distintas, está aqui uma e está aqui a outra, consigo sim determinar um plano. Imagine aí que esse plano é único. Eu não consigo fazer o plano passar por A, passar por B e não coincidir totalmente com esse plano aqui. Eu não posso desenhar ele e aqui essa parte de cima do plano começar a dobrar para cima para ser diferente. Não, porque plano não dobra, certo? Então são coincidentes. E aí eu represento, né, que o plano beta ele é delimitado pelas retas A e B. Então, lembra aí, duas retas paralelas distintas determinam sim um plano. Outra forma de determinar um plano é com retas concorrentes. Então, imaginei, você tem uma reta R concorrente com a reta S. Quando elas concorrem, elas têm um ponto aqui de interseção. E aí eu consigo sim determinar um plano. Então, imagina aí, essa reta vai infinitamente nessas direções, vai para lá, vai para cá. Essa daqui também vai infinitamente nessas direções. E aí elas determinam um único plano. Qualquer outro plano que contém essas duas retas vai ser esse mesmo plano aqui. Não tem como um deles se entortar para cima ou para baixo. Retas concorrentes determinam um plano. E o quarto e último caso é se eu te der uma reta qualquer, certo? E um ponto fora dela. Mas como, professor, que eu vou conseguir fazer um plano aqui? Esse caso, ele deriva dos 3 anteriores. Por quê? Ora, se eu te dou aqui essa reta R, você pode escolher aqui 2 pontos distintos, certo? Aí eu escolho esse e esse. Aí eu vou chamar esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C. Pois pronto, ó, tá aqui 3 pontos distintos que determinam um plano. É o nosso primeiro caso. Ou então eu poderia passar uma reta por A, uma reta paralela à reta R. Está aqui a minha reta. E eu sei que por duas retas paralelas, também eu delimito um plano. Está aqui no nosso segundo caso. E se eu passasse uma reta que não é paralela a R, passando por A? Pode ser qualquer reta. Está aqui a minha reta. Opa, é uma reta que concorre com a reta R. Então são retas concorrentes. Vi aqui no terceiro caso que eu também consigo determinar um plano. Ou seja, por uma reta e um ponto fora dela, eu consigo determinar um plano tranquilamente. Aí eu represento aqui
E o P foi delimitado por A, que é um ponto, e R, que é uma reta. Professor, e se eu der uma reta e um ponto que pertence a ela, tá aqui o ponto A, uma reta R e um ponto A, e você não consegue determinar um plano, porque esse ponto aqui, como ele pertence à reta, é como se tivesse só a própria reta, não vai fazer diferença nenhuma. Ele já é um ponto dela, então não preciso falar nele. Eu vou ter apenas uma reta, e eu sei que apenas uma reta ela não consegue delimitar um plano. Então, finalizando aqui, se eu tenho qualquer um desses 4 casos aqui, eu consigo delimitar um único plano. Ou 3 pontos não colineares, né? 3 pontos não alinhados, ou 2 retas paralelas distintas. Distintas é só para dizer que elas não são a mesma, certo? São 2 retas distintas paralelas. Ou 2 concorrentes, de qualquer forma, ou uma reta qualquer e um ponto, desde que esse ponto esteja fora dela. Qualquer um desses 4 casos aqui delimitam um plano. E aí vocês fazem aqui essa questão 4. Aí aqui, qual será o plano? Né? Eu vou chamar de alfa o plano que ele está determinado pela reta ED e pelo ponto F fora dela. Né? Isso aqui quer dizer que não pertence, quer dizer que está fora. Só tem um plano que contém essa reta ED e contém também o ponto F. Veja aí e diga quem é o plano alfa. Aí o beta, vamos aqui para esse gama. Quem é o plano gama? O plano gama é um plano que contém essas 2 retas concorrentes aqui. E aí você responde essa 4ª questão, certo? Então, só isso. E o nosso último tópico de hoje, tópico 6, ele trata das posições relativas agora envolvendo planos, certo? Não são planos coincidentes, que é muito chato trabalhar com coisas coincidentes. Planos coincidentes é quando você desenha um plano e aí eu vou desenhar outro. O outro é o próprio primeiro. Nossa, que legal. Então é muito chato trabalhar com elementos coincidentes. Então a gente só trabalha aqui com planos distintos. Se eu te dou 2 planos distintos no espaço, vamos ver aqui quais são as posições relativas entre eles. Então, olha aqui também para um paralelepípedo. E aí, como eu falei agora há pouco, né, essas faces elas estão representando os planos que as contêm, certo? Então aqui essa face superior, ABCD, e ela está representando o plano ABCD. Então, ó, olha aqui para esse plano ABCD. Ele é esse plano superior, certo? Olha para ele aqui. E olha também para o plano EFGH, né? Que é esse plano inferior aqui. Apesar de você estar vendo eles se tocarem, mas tente imaginar essa caixa de sapato e um plano é o plano do solo, o plano da base dessa caixa de sapato, certo? E o outro plano é o plano da tampa. Então eles não se tocam. Se você olhar essa caixa de frente, você está olhando de frente, certo? Você está vendo aqui, ó, plano da base e está vendo aqui o plano da tampa, certo? Você está olhando aqui de perfil. Então eles não se tocam. Se eles não se tocam, não tem pontos em comum. Agora eu continuo olhando aqui para o plano superior, plano ABCD, e eu vou olhar agora para o plano CDHG. CDHG. Ó, o que você vê aqui? Você vê que eles têm algo em comum. E esse algo em comum é essa reta aqui, ó. Essa reta, ela pertence tanto ao plano superior quanto ao plano lateral, né? O lateral direito aqui. Logo, todo ponto da reta CD, ele também é ponto do plano superior e do plano lateral. Logo, eles têm infinitos pontos em comum. E esses 2 planos aqui, ó, o plano ABCD e esse plano aqui, o plano EFGH que eu desenhei primeiro. A gente viu que eles não têm pontos em comum, certo? Então, quando 2 planos não têm pontos em comum, digo que eles são planos paralelos. Repito, se você olhar aqui de perfil, você vai ver esse plano superior aqui, o plano preto, e vai ver o plano inferior aqui, o plano laranja. Eles nunca se cruzam. É como se eles fossem aqui, ó, 2 folhas de papel paralelas, certo? Uma folha de papel aqui a uma altura e uma folha de papel a uma altura mais baixa. Eles não se tocam. Então são planos paralelos quando os planos não têm pontos em comum. Então veja aqui, ó, que o plano ABCD é paralelo ao plano EFGH, o do topo e o da base. E aí, para representar planos
distintos e paralelos, eu posso falar assim, ou eu digo que alfa é diferente de beta. Se eu digo que eles são diferentes, eu já estou dizendo que eles não têm ponto em comum. Logo, estou dizendo que eles são paralelos. Ou eu posso dizer claramente que eles são paralelos, alfa paralelo a beta, ou eu digo isso daqui, ó. O que é que significa? Que está dizendo que a interseção, ou seja, tudo que tem em comum entre o plano alfa e o plano beta, o que é que tem em comum entre eles? Simplesmente nada. O vazio. Se eles não se tocam em nenhum ponto, quer dizer que são planos paralelos. Você está vendo aqui como se eles estivessem se tocando, mas tem um mais baixo e outro mais em cima, certo? Que da mesma forma. Esse alfa está mais alto do que o beta, não se tocam. Agora, se os planos não são paralelos, lembra que a gente só está trabalhando com planos distintos. São distintos, não podem coincidir, não tem um exatamente coincidindo com o outro. Então, se são planos distintos, ou eles não têm pontos em comum, vou desenhar bem alto aqui para você ter essa ideia bem clara, né? Tá aqui o alfa é paralelo ao beta, ou seja, nada tem em comum. Agora, se eles não são paralelos, quer dizer que eles se cruzam. E eu desenho um outro plano que não é paralelo, ou seja, ele tem uma inclinação diferente desse, certo? Esse aqui é o beta, e agora eu vou desenhar o meu alfa. O meu alfa, ele vai ter uma inclinação, né? Então, vou dizer que ele faça isso. Ó, se cruzaram aqui. Então, imagina aí, ó. Esse plano aqui está atravessando o outro, certo? Como ele está atravessando, a região comum aos dois é essa reta aqui. Quando dois planos distintos têm uma reta em comum, quer dizer que eles estão concorrendo nessa reta. Então, eu chamo eles de planos concorrentes. Ou a gente chama de planos secantes, mas a gente chama mais comumente de planos concorrentes. Então, veja aqui, ó. O plano ABCD de novo é o plano do topo, plano da face superior, e o plano CDHG, vou fazer de outra cor, CDHG, tá aqui. São planos paralelos? Não. Por quê? Porque eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Essa retinha aqui, ó. E essa retinha aqui é a retinha CD, certo? Como eles têm uma reta em comum, eu posso afirmar que o meu plano ABCD e o meu plano CDHG são planos concorrentes. Eles concorrem nessa reta aqui. Ou são planos secantes, certo? Então, para você ver melhor, está aqui plano alfa concorrendo com o plano beta. Imagina aí, o alfa está atravessando o beta nessa reta aqui. Essa reta comum me diz que eles são planos secantes, ou planos concorrentes. Olha aqui, planos concorrentes da vida real. Você tem aqui esse plano que está concorrendo com esse outro plano aqui, ó. Planos concorrentes. Concorrendo aonde? Nessa reta aqui. São planos concorrentes. Finalizando aqui, se eu te dou planos distintos, ou eles não têm pontos em comum, dizendo que eles são paralelos, certo? Se eles são paralelos, não tem pontos em comum. Então tá aqui o meu alfa e o meu beta. Agora, se um tem uma inclinação diferente do outro, tá aqui o meu plano, e aí eu vou desenhar outro com a inclinação diferente. Tá aqui. Opa, então eles se cruzaram. Se cruzaram aonde? Numa região que é uma reta. Logo, eles são secantes ou concorrentes. Pessoal, então vocês têm a questão 5, só para analisar aí. A questão 6, também só análise, não tem nenhum cálculo. E a questão 7, igualmente, só uma questão analítica. Certo? Então a gente termina a aula de hoje. Agora sim, eu tenho certeza que acabou, certo? Não ficou nenhum tópico para outra aula. E até a próxima.